Pessoal, vamos estudar então negação de proposição composta e tudo aquilo que a gente estudou até agora vai passar a fazer mais sentido para você. Antes a gente tinha peças soltas, como se fosse um quebra-cabeça. Eu tinha lá proposição, eu tenho tabela verdade, eu tenho tautologia, certo? E agora a gente vai começar a unir as peças do nosso quebra-cabeça para a gente de fato chegar nas questões dos concursos. Negação de proposição composta. É tão simples como negar uma proposição simples? A gente vai ver que não. Vamos supor que eu tenha a proposição aqui, ó, P, como hoje é domingo. Proposição Q, hoje está chovendo. E eu quero uma proposição composta que seja assim, a proposição P e Q. Proposição P e Q vai ser hoje é domingo e está chovendo. Se eu peço a negação da proposição P, então não P vai ser o seguinte: hoje não é domingo. A negação da proposição Q, eu vou ter que hoje não está chovendo. E se eu peço a negação da proposição P e Q? Então eu vou ter assim, ó, a negação da proposição P e Q. Se acostume com isso, é dessa forma que aparece na sua prova, viu? Vai aparecer o sinal da negação e entre parênteses a proposição composta. Repara só como o concurseiro que não está preparado, o que ele vai fazer? Ele não estudou negação de proposição composta, ele sabe que ele tem então o não P, o não Q, isso daqui é fácil de chegar, ele vai colocar assim, ó. Hoje não é domingo e não está chovendo. Ele vai colocar isso daqui. E essa daqui vai ser lá a sua alternativa C da prova, com certeza. Ou a letra C ou a letra D, vai estar em uma das duas. E o cara vai marcar essa alternativa aqui. Na hora que ele for conferir com o gabarito, ele vai ver que está errado. E ele não sabe por que está errado. Vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui, ó, as tabelas verdades. Eu vou ter aqui, ó, P, Q e P e Q. Então, tem verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A conjunção, a gente viu que só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. E aqui eu vou ter que ter falso, falso e falso. Vamos um pouquinho adiante. Eu tive aqui, ó, a negação de P e a negação de Q. Eu vou colocar aqui, ó, a negação de P e a negação de Q. Bom, se aqui eu tenho P sendo verdadeiro, a negação de P é falso. Mesma coisa aqui na linha de baixo. Aqui era falso, a negação dele é verdadeiro. Para o Q, a gente faz a mesma coisa. Aqui era verdadeiro, fica falso. Aqui era falso, fica verdadeiro. Aqui era verdadeiro, fica falso. E aqui era falso, fica verdadeiro. Então a gente tem aqui, ó, não P, não Q. Observe aqui comigo que o concurseiro aqui, ó, ele fez o seguinte. Ele pegou não P e ele pegou não Q e uniu pelo conectivo E. É o que a gente tem aqui, ó, não P e não Q. Então eu vou colocar aqui, ó, não P e não Q. Agora eu vou ter que olhar para essas duas colunas aqui, ó, e aplicar o conectivo E nelas. Eu sei que ele só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras.
Aqui eu tenho falso com falso é falso. Aqui eu tenho falso com verdadeiro é falso. Falso, verdadeiro com falso é falso. E verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Então a pessoa colocou que isso daqui era a mesma coisa que a negação de P e Q. Ele colocou como sendo isso. Para ser a negação de P e Q, na negação nós sabemos que a gente inverte o valor lógico das proposições. Então aqui ó, no P e Q, se eu tenho um verdadeiro, na minha negação eu tenho que ter um falso. Tá correto? Aonde eu tenho um falso, eu vou ter que encontrar um verdadeiro. Bom, aqui furou, né? Porque a gente teve também um falso. Aqui eu tenho um falso, eu teria que ter um verdadeiro aqui. E aqui eu tenho um falso, eu tenho um verdadeiro aqui, está correto. Então aqui, ó, para a primeira e para a última linha, a gente consegue inverter os valores lógicos. Só que nas linhas do meio eu não consigo. E se eu não consigo, eu não posso dizer que essa proposição aqui, ó, é a negação disso daqui. Porque para ser a negação, eu teria que ter invertido todos os valores lógicos, e não somente um ou dois. Você poderia ter invertido 3 valores lógicos aqui. Se não inverter somente um, já fura como a negação. Então isso daqui, a pessoa que marca, é porque ela não sabe como negar uma proposição composta. Eu não vou culpar quem não sabe, porque o nosso cérebro induz a gente aí nessa resposta aqui, ó. Hoje não é domingo e não está chovendo. Isso o nosso cérebro faz automaticamente, porém é um raciocínio errado. A negação de uma proposição composta pelo E, a gente vai ver que aqui ó, é o não P ou o não Q. Bom, aqui eu já vi que não é, né? Vamos fazer o não P ou não Q. Então eu vou olhar novamente aqui para essas colunas, não P e não Q, e vou testá-las aplicando o conectivo do OU. O OU eu sei que ele só é falso quando as duas proposições forem falsas. Então aqui ó, eu tenho falso com falso, esquece essa coluna. Tenho falso com falso, então eu vou ter falso. Tenho um verdadeiro aqui, tenho um verdadeiro aqui, tenho um verdadeiro aqui e aqui. Então todas as demais são verdadeiras. Vamos testar agora ó, se essa daqui é a negação dessa daqui. Se eu tenho um verdadeiro na primeira linha, lá eu vou ter que ter um falso. Então aqui está ok. Se eu tenho um falso, eu tenho que ter um verdadeiro. Se eu tenho um falso, eu tenho que ter um verdadeiro. E se eu tenho um falso novamente, eu tenho que ter um verdadeiro. Agora sim a gente chegou na negação da proposição composta pelo E. Então a gente vai ter assim, ó. Hoje não é domingo ou não está chovendo. Se a gente colocar aqui, ó, que hoje não é domingo ou não está chovendo, aí a gente chega na negação da proposição pelo quê. E se eu inverter? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, não está chovendo e hoje não é domingo. O pessoal que está atento aí no material, viu que nos conectivos do E e do OU, há uma proposição afirmando que eles são equivalentes. Se eu colocar assim, ó, P, vou colocar aqui, ó, ou Q é semelhante a Q ou P. Eu posso fazer a inversão. E no E também. Posso colocar que elas são equivalentes. Então, na sua prova, a resposta poderia estar aqui, ó, com não está chovendo na frente. Aí, ou não está, hoje não é domingo, no final. Também estaria correto. Eu posso fazer isso daqui, ó, fazer essa inversão. No conectivo da implicação, eu posso fazer isso? Não, né? Eu não coloquei isso daqui lá no material, que a gente pode fazer na implicação. Eu posso fazer no E e no OU, mas eu não posso fazer na implicação. Correto, pessoal? Então a gente chega aqui, ó, na primeira fórmula que a gente vai ter, que é a negação da conjunção. Professor, preciso decorar essa fórmula? Precisa se você não quiser ter que fazer a tabela verdade durante a prova, porque vocês viram que vocês perdem um tempinho fazendo isso daqui, né? Se você souber essa fórmula, automaticamente você já vai buscar a alternativa que esteja nesse formato. Então aqui, ó, eu vou colocar as negações.
aqui eu tinha os conectivos, aqui eu vou colocar as negações. Então, a negação de P e Q vai ser semelhante a não P ou não Q, que também vai ser semelhante a não Q ou não P. Certo? Observaram? Eu só fiz a troca aqui, ó, dos fatores. Aqui eu posso fazer essa troca sem prejuízo nenhum. Eu não posso fazer na implicação, mas aqui eu posso. Pessoal, então vimos a negação da conjunção. Vamos para o de baixo, que é a negação da disjunção. Então, na disjunção, a gente teria o seguinte. P ou Q. Eu vou ter aqui, ó. Hoje é domingo. Ou está chovendo. A negação de P, eu sei que é hoje não é domingo. E a negação de Q é hoje não está chovendo. E agora, como é que eu nego isso daqui? É a negação do P ou Q. Novamente, a pessoa que não está preparada, que não estudou, ela vai chegar e vai fazer o seguinte. Ela vai somente negar as duas proposições. Ela vai colocar assim, ó. Hoje não é domingo. Ou não está chovendo. Vamos novamente fazer a nossa tabela verdade. Eu vou ter aqui, ó, P e Q. Eu vou ter aqui, ó, não P e não Q. Eu vou ter P ou Q. E vou ter isso daqui, ó, que está escrito na forma não P ou não Q. Correto? Eu vou fazer aqui as linhas de grade. Observe, pessoal, que essas fórmulas que nós iremos chegar é justamente para você não ter esse trabalho durante a prova. Então, a gente tem verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Não P. Se eu tenho P sendo verdadeiro, ele é falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Não Q. Eu vou ter falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Eu inverto o valor lógico de Q. Olha aqui, ó. P e Q. Então, eu vou esquecer essas duas colunas de negação e vou olhar aqui, ó. O P ou Q, ele vai ser verdadeiro se eu tiver um verdadeiro em alguma das proposições, né? Então, vou ter verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui e falso lá embaixo. Que é a única que possui os dois falsos. O não P ou não Q, eu vou olhar agora para essas duas colunas aqui, ó. Eu esqueço as duas primeiras. Se eu tiver dois falsos, igual eu tenho aqui, ela é falsa. Se eu tiver um verdadeiro, eu já tenho que é verdadeiro. Agora, se a gente olhar para essa proposição composta e olhar para essa, eu posso dizer que essa é a negação dessa daqui? Bom, aqui eu posso, aqui eu já não posso e aqui eu posso. Novamente, a gente ficou igual lá no E, né? A gente chegou então que essa daqui não é a negação, isso daqui, ó, não é a negação da de cima. Isso porque a negação da disjunção, a gente vai ter que é a fórmula, assim, ó, negação do P ou Q. Vai ser igual, eu nego as proposições, só que agora eu troco o conectivo do ou pelo E. Então, eu vou ter aqui, ó, não P e não Q.
Vamos pegar novamente aqui, ó, o não P e o não Q e vamos aplicar o conectivo E. Eu vou olhar para essas duas colunas. Eu vou ter que ele só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Eu só tenho isso aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho um falso e as duas falsas. Então aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, falso e falso. Agora eu vou comparar essa proposição aqui com essa. Esquece essa daqui que a gente já chegou que está errado. Eu tenho um verdadeiro aqui, aqui eu tenho um falso, então tá ok. Tem um verdadeiro aqui, tem um falso, tá certo. Tem um verdadeiro, tem um falso, está correto. Tem um falso e tem um verdadeiro, está correto. Então eu posso afirmar aqui que essa proposição composta é a negação da proposição composta pelo ou. E a gente vai cair na seguinte forma, ó. A negação do P ou Q vai ser equivalente a não P e não Q. Vocês se lembram que eu disse que no E eu também posso trocar a ordem, né? Que vai ser equivalente a não Q e não P. Então eu posso fazer essa troca com os fatores aqui, porque isso não vai alterar em nada no meu resultado. Então eu vou ter aqui o seguinte, a proposição composta pelo ou, ela vai ser dada por hoje não é domingo e não está chovendo. Então esse daqui seria o gabarito da nossa questão, que é dado por essa fórmula aqui. Pessoal, em seguida a gente tem a disjunção exclusiva. Vamos fazer o seguinte, vamos pular a negação da disjunção exclusiva e vamos ver da implicação, porque eu deixo para estudar essas duas aqui juntas. Aqui comigo então, pessoal, vamos passar aqui para negação da implicação. A implicação eu tenho P implica Q, e eu vou ter o seguinte, hoje é domingo, é minha proposição P, hoje está chovendo, é minha proposição Q, hoje não é domingo, é minha proposição não P, e não Q é hoje não está chovendo. Se eu quero P e Q, eu vou olhar aqui, ó, P e Q, e vou aplicar o C então. Vai ficar da seguinte forma, se hoje é domingo, então está chovendo. Se eu peço para você negar isso daqui, ou seja, colocar a negação da proposição composta, o que você diria? Aí você fala, vixe, professor, agora ferrou, hein? Porque isso daqui eu nem sei como é que eu tento negar. Aqui no E e no OU a gente ainda tentava negar as proposições e manter o conectivo, certo? A gente vai ter que a negação da implicação vai ser dado pela fórmula. Eu mantenho aqui, ó, as proposições, nego a segunda, eu mantenho a ordem e nego a segunda, e esse conectivo do C, então, vai se tornar o conectivo do E. Então eu vou ficar com algo do tipo, ó, P e não Q. Vamos ver se é verdade? Então eu vou ter aqui, ó, P, Q. Bom, aqui eu vou trabalhar com o não Q. Eu não vou precisar trabalhar com o não P. Eu vou ter a implicação e vou ter a fórmula. Vou ter o verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. O não Q, se eu tenho aqui, ó, o Q sendo verdadeiro, aqui ele vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro, falso e verdadeiro. Eu troco o valor lógico da proposição. Eu tenho a implicação, ó, P implica Q. Esqueço o não Q agora, não estou utilizando. A implicação, ela só vai ser falsa quando ela vai na festa, né? Vou na festa, é falso. Tá igual você aí, concurseiro, né? Tá quebrado, tá sem dinheiro, então você não vai na festa. Agora, eu tenho o seguinte, P, eu vou pegar aqui, ó, P, e não Q. Eu vou olhar para essas duas colunas aqui, ó. Vou esquecer essa coluna do meio. E vou aplicar o conectivo do E. O conectivo do E só é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. Então a gente tem aqui, ó,
um verdadeiro com um falso. Eu vou ter aqui, ó, falso. Segundo caso, eu vou ter um verdadeiro com um verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Aqui eu vou ter um falso com um falso. Então é falso. E aqui eu vou ter um falso com um verdadeiro. Eu vou ter um falso. É a negação? É, né? Porque aqui onde era verdadeiro se tornou falso. Onde era falso se tornou verdadeiro. Onde era verdadeiro se tornou falso. E onde era verdadeiro se tornou falso. Então, independente do valor que eu atribua para essa proposição, se eu aplicar nessa fórmula aqui, eu vou sair no contrário. Eu vou sair na negação. Como que vai ficar, então, nossa proposição? Ela é escrita. Eu vou manter o P. A proposição P diz que hoje é domingo. E aí eu tenho, então, depois, que eu aplico o conectivo E e coloco o não que. É que hoje não está chovendo. Então, na sua resposta, você vai ter lá, ó, qual que é a negação da proposição se hoje é domingo, então está chovendo? Você vai ter que procurar a alternativa que diz que hoje é domingo e não está chovendo. Então, a gente chega aqui, ó, que a negação da implicação vai ser equivalente a P e não que. Posso inverter a ordem dos fatores? Bom, no E eu posso, né? Então a negação também pode ser dada como não que e P. Como eu não provei nenhum, vamos fazer aqui, ó, não que e P. Agora eu vou olhar aqui, ó, para o não que e para o P. Antes eu tinha olhado para o P, depois o que. Agora eu vou olhar primeiro para o não que e depois para o P. E vou aplicar o conectivo E. Não que e P, eu só vou ter que eles são verdadeiros quando os dois forem verdadeiros, né? Aqui eu tenho um falso, aqui eu tenho os dois verdadeiros, aqui eu tenho falso com falso e aqui eu tenho verdadeiro com falso. Então a única que é verdadeiro é aqui, ó. E o restante possui um falso. Olha lá, nossa tabelinha verdade ficou idêntica, né? Então isso daqui é semelhante a isso daqui. Em seguida, pessoal, a gente vai passar para a negação da dupla implicação. E eu vou trabalhar junto com a disjunção exclusiva. A gente vai ver o porquê. Então vem comigo aqui para o quadro, que a gente vai fazer a negação da dupla implicação. Eu vou ter aqui, ó, P, C e somente C, o quê? O P é hoje é domingo. C e somente C e somente C, hoje está chovendo. Eu acabei de dizer que eu vou trabalhar em conjunto com a disjunção exclusiva, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, a disjunção exclusiva. Eu vou ter que ou hoje é domingo, ou está chovendo. Vamos construir nossa tabela verdade. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A dupla implicação, ela é verdadeira quando os valores lógicos são iguais, né? Se eu tenho aqui os dois verdadeiros e os dois falsos, ela é verdadeira. Para os demais, ela é falso. Agora olhando aqui, ó, para a disjunção exclusiva. Eu tenho que a disjunção exclusiva, quando os valores lógicos são iguais, ela é falsa.
Eu posso dizer que uma é a negação da outra? Posso, né? Aqui eu tenho um verdadeiro com um falso com um verdadeiro com um verdadeiro e um verdadeiro com um falso. Então, se eu tenho a proposição original com a dupla implicação, a negação dela vai ser a disjunção exclusiva. E se eu tenho a disjunção exclusiva, a negação vai ser a dupla implicação. Então, daqui eu saio que o seguinte, ó, a negação da dupla implicação vai ser semelhante ao ou exclusivo e a negação do ou exclusivo vai ser semelhante à dupla implicação. Aqui no ou eu posso trocar a ordem dos fatores? Posso, né? Tanto faz eu falar ou hoje é domingo ou está chovendo, ou falar ou está chovendo ou hoje é domingo. Então isso daqui, ó, também vai ser semelhante a que ou P, certo? Com o ou exclusivo. E a dupla implicação? Eu posso trocar a dupla implicação, eu falar hoje é domingo, 6 somente 6 está chovendo, e dizer hoje está chovendo, 6 somente 6 é domingo? Posso também, né? Porque eu dependo dos resultados iguais para chegar no valor verdadeiro. Então isso daqui, ó, então eu fecho o quadro aqui, ó, com as negações. É importante nós decorarmos essas negações? Como eu disse, só caso você não queira fazer essas tabelas durante a prova. Imagina uma prova da Fundação Carlos Chagas, onde você tem lá o A, o B, o C, o D e o E. Você tem 5 proposições compostas, você não sabe qual que é a negação da implicação, por exemplo, você não sabe. Você tem que fazer a tabela verdade da letra A, a tabela verdade da letra B, a da letra C, a da letra D. E a resposta correta estava lá na letra E, certo? Você não sabia através da fórmula. Se você sabe através da fórmula, você aplica a fórmula e já vai direto no resultado. Caso não, tem outro meio de fazer, que é através da tabela verdade. Porém, a gente perde um pouquinho de tempo, como vocês viram. A verdade e dessa implicação aqui, ó, elas são semelhantes. Se elas são semelhantes, eu posso dizer então, que ó, tem a tabela verdade da conjunção, tudo aqui é uma equivalência.